Neste vídeo vamos trabalhar com matemática básica o assunto de potenciação. O primeiro caso da definição é este aqui. Representamos por A elevado a n a potência de base real A e o expoente inteiro n. Vamos definir então A elevado a n nos seguintes casos. Primeiro caso, expoente inteiro maior que 1. Potência de expoente inteiro maior que 1 é o produto de tantos fatores iguais à base quantas forem necessárias as unidades de expoente. Então, o que foi passado aí é o seguinte: no primeiro caso, você vai trabalhar A elevado a n, repetindo a base A, quantas vezes for especificado no n. Tá? Mas esse caso aqui é para n inteiro maior que 1. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte na definição: A elevado a n é igual a vezes A, vezes etc. Quantas vezes a gente tiver o n de A aqui, tá? Se o n for 4, a gente coloca 4. Se for 5, a gente coloca 5. Então, n vezes, tá? Bem especificado aqui agora. Este é o primeiro caso. Então, vamos citar exemplos aqui. Por exemplo, 4 elevado a 3. Vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Vamos agora observar o segundo caso. O segundo caso, expoente 1, ou seja, n igual a 1. Toda potência de expoente 1 é igual à base. O que ele está falando aí é o seguinte: no segundo caso, quando você tiver expoente igual a 1, vai ser a própria base. A elevado a 1 é igual à própria base A. Foi o que foi dito aí. Exemplo: 5 elevado a 1 é igual a 5. 10 elevado a 1 é igual a 10 e assim vai. Terceiro caso na tela aí. Terceiro caso, expoente 0. Toda potência de expoente 0 é igual a 1. O que está informando no terceiro caso aí é o seguinte: quando o expoente n for 0, isso vai ser igual a 1. Tá? Tem como mostrar isso, mas isso vem lá para frente ainda, quando a gente estiver trabalhando com as propriedades. Aí eu vou demonstrar por que A elevado a 0 é igual a 1. Exemplo: se você tiver qualquer número base aqui, vamos colocar 6 elevado a 0. Não interessa qual seja a base, se o expoente for 0. O resultado é igual a 1. Fechou? No quarto caso, expoente inteiro negativo. Expoente que seja menor que 0, tipo menos 1, menos 2, menos 3. Toda potência de expoente inteiro negativo e base não nula é igual à potência de base igual ao inverso da base dada e expoente igual ao oposto do expoente dado. Por exemplo, se for menos 2, você vai mudar o expoente para 2 e vai inverter a base. É isso aqui que ele está dizendo. Ó. Quarto caso. Você vai ter uma base fracionária, por exemplo, vamos colocar A sobre B, né, para generalizar. A sobre B elevado a menos n, tá? Ou seja, se aqui tudo for negativo, coloquei menos n, para dizer para você que o n vai ser negativo, aqui vai tornar positivo, mas eu estou dizendo o n natural aqui, com esse menos, ele vai ficar inteiro negativo, tá? Então, se tiver desse modelo, você vai inverter a base e inverter o sinal do expoente também. Tá? Por exemplo, vamos citar aqui 2 terços elevado a menos 2. Isso é equivalente a 3 sobre 2 elevado a 2. O resultado disso é 9 sobre 4. Elevei 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. De maneira diferente, se eu tiver também o expoente aqui 1, vou fazer agora a ida e a volta. Outro modelo aqui é o seguinte, ainda no quarto caso, tá? Dizendo o seguinte, ó, vamos colocar A elevado ao expoente que seja negativo é igual a 1 sobre A elevado a n, que está falando nesse quarto caso. Então, se você colocar parênteses aqui, ó, é a mesma coisa que ter A sobre 1. Tá? E A sobre 1 você inverte ele, 1 sobre A, e troca o sinal do expoente. Basicamente isso que está citando aí no
quarto caso, fechou? Então isso aqui vale a ida e a volta, tá bom? Observações, observe aí na tela. Sendo n um número inteiro, temos, primeira situação, a igual a zero e n positivo, maior que zero, inteiro, tá? Implica que a elevado a n é igual a zero. Segundo, a igual a zero e n negativo, menor que zero. Implica que não existe a elevado a n que pertence aos reais. Terceiro, a maior que zero, implica que a elevado a n é maior que zero também. Quarto caso, a menor que zero e n par implica que a elevado a n é maior que zero. E quinto, a menor que zero e n ímpar implica que a elevado a n é negativo, ou seja, menor que zero. Então vamos praticar uns exemplos aqui para a gente terminar essa primeira aula sobre potenciação, matemática 1. Vamos trabalhar aqui alguns exemplos, né? Vamos à situação aqui. A base, exemplo 1 ali, por exemplo, a elevado a 3 é a mesma coisa que a vezes a vezes a. Ou seja, se eu tiver, no exemplo B, 3 elevado a 4, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é equivalente a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Em C, a gente tiver uma outra situação, por exemplo, 10 elevado a 1. O resultado é 10. Na letra D, eu tenho a situação de que 9 elevado a 0 é igual a 1, por exemplo. É o terceiro caso aqui, né? E um outro caso, para a gente citar mais exemplos, eu tenho aqui, por exemplo, 3 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 1 vezes 1 e 3 vezes 3, tá? 1 vezes 1 e 3 vezes 3. Ou seja, se você separar isso, dá 1 sobre 9. Beleza, é isso. Se você chegou até aqui, você é feliz. Se inscreva aí, ajude a nossa comunidade a crescer. E até a próxima aula. Fui.